Oi, pessoal. Olha, saúde mental tá super em alta, né? Mas a gente sabe que conseguir acesso, para uma psicoterapia ainda é bem complicado para muita gente. É verdade, uma barreira real. Então hoje a nossa conversa vai ser sobre isso. Como achar atendimento psicológico de graça aqui no Brasil e também umas estratégias mais práticas para a gente lidar com a ansiedade. Legal. A gente vai se basear nos materiais bem interessantes. Um artigo do portal Drauzio Varela sobre o SUS, um guia prático sobre ansiedade lá do Ministério Público do Piauí e até um estudo de mindfulness que saiu no Cielo. Fontes boas? A ideia é explorar um pouco isso, sabe? Ver os caminhos para conseguir apoio e umas técnicas que podem ajudar no dia a dia mesmo. Então, começando pelo acesso no SUS. A fonte do Drauzio Varela fala da RAPS, né? A Rede de Atenção Psicossocial. Isso veio lá por 2017, resultado da luta antimanicomial, certo? Qual que é a lógica por trás dela? Isso, correto. A RAPS, ela tenta mudar aquele modelo antigo muito focado em hospital psiquiátrico, sabe? A proposta é ter uma atenção mais ligada à comunidade, mais humana, que fortaleça os laços sociais da pessoa e evite o isolamento. É tratar ali, perto de onde a vida acontece mesmo. E na prática, assim, como alguém entra nessa rede? O começo é pela UBS, a Unidade Básica de Saúde do bairro. Geralmente sim, viu? A UBS é a porta de entrada principal ali na atenção primária. Ah, tá. Lá, numa avaliação inicial, o pessoal pode ver se tem necessidade de um cuidado mais específico, né? Em casos que eles chamam de moderados ou graves, aí tem um encaminhamento para os CAPs. Os Centros de Atenção Psicossocial. Exato. Os CAPs. Aham. Falando neles, nos CAPs, eles parecem ser bem centrais nisso tudo. O que eles são exatamente? Então, os CAPs são serviços já especializados, com equipes bem diversas. Tem psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, enfim. Uma equipe completa. Sim. E tem tipos diferentes de CAPs, sabe? Para atender necessidades variadas, tipo por idade ou pelo tipo de transtorno, se tem uso de álcool ou outras drogas, se precisa de acolhimento 24 horas. Entendi. O encaminhamento da UBS já meio que direciona para isso. Mas olha, também dá para buscar o CAPS diretamente para um acolhimento, uma triagem. Só é bom checar os horários antes, talvez ligar. Esse primeiro contato no CAPS, o acolhimento que você falou, parece ser um ponto-chave, né? Um lugar seguro para poder falar. Com certeza, é um diferencial. E essa estrutura toda ela mostra resultado, viu? Tem dados citados pelo Marcelo Kimati que indicam que cidades com CAPS podem ter uma redução de até 14% no risco de suicídio. Nossa, é um número importante. Muito. Só que aí vem o paradoxo, né? Esse cuidado mais próximo, mais individualizado, que é essencial para o sucesso do CAPS, é o que torna a expansão mais difícil, mais cara, se a gente comparar com os hospitais psiquiátricos antigos. Ah, entendi. Porque precisa de mais gente para menos pacientes, talvez. Exatamente. Pensa num CAPS 3, que funciona 24 horas. Você tem, sei lá, um técnico de enfermagem para poucos leitos. Num hospital grande, era um para muitos mais. Hoje a gente tem pouco mais de 2.900 CAPs para o Brasil inteiro, que tem mais de 5.500 municípios. É um desafio. Complicado mesmo. E essa dificuldade de expandir os CAPs só reforça a importância de conhecer outras opções gratuitas, né? Além do SUS. Sem dúvida. Tem as clínicas escola, sabe? Das faculdades de psicologia, de medicina, os estudantes atendem, mas com supervisão. Boa dica. E tem ONGs também, muitas com focos bem específicos, tipo a Casa 1 para a população LGBTQIAP+, o Projeto Gene para pessoas negras, a Casa das Marias para mulheres negras e indígenas, tem várias iniciativas legais. E o CVV, claro. Fundamental. O CVV, Centro de Valorização da Vida, para aquele apoio emocional mais imediato, pelo 188. E não podemos esquecer que o próprio SUS também fornece medicamentos importantes, né? Antidepressivos, ansiolíticos, de graça. Ok, então entender onde buscar ajuda é o primeiro passo. Mas e no dia a dia? Como a gente pode lidar melhor com a ansiedade? Aquele guia do MPPI que a gente mencionou traz umas ideias, né? Sim, ele aborda isso bem. A ansiedade em si é uma emoção natural, um alerta do corpo. O problema é quando ela vira disfuncional, atrapalha a vida, com aqueles sintomas físicos chatos, coração a mil, falta de ar. E os psicológicos também, né? Dificuldade de concentrar, preocupação que não acaba. É. E o guia descreve uma coisa interessante, o tal do ciclo da ansiedade.
A pessoa evita o que dá medo, aí sente um alívio na hora. Ah, sim. Só que isso reforça o medo, né? Na próxima vez, a ansiedade vem mais forte ainda. Para quebrar isso, a ideia é enfrentar a situação aos pouquinhos. Faz sentido. E o guia dá umas dicas mais gerais pra isso, né? Tipo, aceitar a ansiedade, lembrar que ela passa, que tem um pico e depois diminui. E isso, não brigar com ela. Manter uma rotina também, né? Planejar o dia, ter horário pra dormir. Aliás, sono regular é outra coisa que sempre falam que ajuda muito no humor, né? Uma outra fonte nossa do centro-cérebro também bate nessa tecla. Fundamental para regular o humor, para recuperar o cérebro mesmo. Outras dicas do guia. Tentar viver mais o presente, sabe? Fazer aquele exercício de notar o que tem em volta, cores, formas, evitar exageros, tipo comer demais ou sair comprando tudo como fuga. Uhum. Comportamentos de fuga, né? E atividade física, que libera a serotonina, melhora o humor, a concentração. Clássico, mas funciona. Com certeza. E além dessas dicas gerais, o guia traz umas técnicas mais específicas que podem ajudar bastante em momentos de crise ou para manejar no dia a dia. Tipo quais? Olha, tem a respiração diafragmática, aquela de inspirar devagar, contando, segurar um pouquinho e expirar mais devagar ainda, usando o diafragma. Super calmante. Já ouvi falar. Tem uma técnica de visualização chamada Meu Lugar Relaxante, para imaginar um lugar seguro, agradável. Outra coisa é tentar identificar os gatilhos, talvez com um diário, sabe? O que dispara a ansiedade. Ah, autoconhecimento. Exato. Buscar apoio social, conversar com amigos, família ou terapeuta, claro. E outras visualizações, tipo a descatastrofização. Nome complicado, o que é isso? É você imaginar o pior cenário possível até o fim. E aí, perceber que mesmo no pior, você provavelmente conseguiria lidar. Ajuda a diminuir o medo. Ou o contrário, imaginar dando certo. A imaginação de resultados positivos. Legal. E para crise mesmo, na hora H, tem as técnicas de aterramento, ou grounding. Usar os 5 sentidos. O que você está vendo, ouvindo, cheirando, tocando, provando, ou listar coisas pelas quais você é grato, focar só na respiração, sentir o corpo, ajuda a voltar para o presente. Bastante ferramenta útil. E tem mais uma que a gente viu naquele artigo do Cielo, o Mindfulness, a atenção plena como prática integrativa no SUS. O que seria isso exatamente? O mindfulness, assim, de forma simples, é treinar a mente para prestar atenção no momento presente, de propósito, e sem ficar julgando o que aparece. No contexto da saúde, principalmente na atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, ele é visto como uma estratégia de baixo custo, mas com muitos benefícios potenciais. E quais seriam esses benefícios? O estudo mostrou algo? Mostrou sim. O estudo foi com enfermeiras e elas relataram que a prática ajudou no autoconhecimento delas, na compaixão, na paciência, melhorou até a tomada de decisão. E, claro, ajudou a reduzir estresse, ansiedade, sintomas de depressão, tanto nelas quanto nos pacientes que elas atendiam. Interessante. Para todo mundo, então? Exato. E se a gente conectar isso com o que falamos antes, o mindfulness casa muito bem com a essência do cuidado em saúde, né? Que é acolher, ouvir com atenção, ir além da doença física, promover autonomia, autocuidado. Faz todo sentido. Parece bem promissor mesmo. Mas o artigo também falava que implementar isso de forma mais ampla ainda é um desafio, né? Tanto nos serviços quanto na formação do pessoal. Sim, ainda é um caminho a ser trilhado para que se torne mais presente e acessível de forma estruturada dentro do SUS. Bom, então, para a gente fechar nossa conversa, acho que a gente explorou bastante coisa hoje, né? Vimos os caminhos para buscar apoio psicológico gratuito, principalmente a rede do SUS, com as UBSs e os CAPs, mas também outras opções, como as clínicas escola e as ONGs. Isso. E o CVV e os medicamentos gratuitos pelo SUS também. E tentar cultivar um bem-estar maior no dia a dia. Desde coisas mais gerais, como aceitar o sentimento, ter rotina, até técnicas mais específicas de respiração, visualização e essa prática do mindfulness. Foi um bom panorama, eu acho. Fica talvez uma reflexão para quem nos ouve, né? Considerando, por um lado, a eficácia que estruturas como os CAPs têm, mas também o desafio de expandir isso para todo mundo. E, por outro lado, o potencial de estratégias mais acessíveis, como o próprio mindfulness, que dá para praticar até informalmente no dia a dia. Como que a gente pode equilibrar isso? A busca por um suporte profissional estruturado, que é fundamental quando necessário, com a incorporação dessas pequenas práticas de autocuidado.
de presença na nossa rotina, para fortalecer a nossa saúde mental e, quem sabe, até a saúde mental coletiva. É algo para a gente pensar. Muito obrigado por ouvir esse podcast até o final. Se você gostou, considere se inscrever e deixar um like. Até a próxima!